Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Kleber, fundador da Brother Trader, e hoje a gente vai dar seguimento, né? Vamos prosseguir aqui a série de vídeos falando sobre View Cluster, né? E como a gente já falou sobre os padrões, né? Sobre os clusters, hoje é a vez dos perfis, né? Então temos algumas opções de configuração de perfis, né? Então, como aqui o menu já está nos mostrando, nós podemos plotar perfis do lado esquerdo, tanto do lado direito, quanto os perfis segmentados, né? Ou por período. Então, vamos exemplificar os três tipos de perfis aqui e as formas que a gente tem de plotar eles, né? Então vamos lá, começando aqui pelo primeiro aqui da esquerda, né? Então nós temos essa opção aqui, já deixei pré-configurado as cores, né? A largura aqui eu vou voltar para o 0. E então vamos começar aqui pela primeira opção, o filtro, né? Então quais os tipos de filtro que a gente tem para plotar esse perfil? Então aqui a primeira opção são todos os clusters, né? Então, o que seria todos os clusters? Nos vídeos anteriores, eu mostrei aqui a seção, né? Então, lembra que dá para a gente plotar por data ou por número de dias para a gente fazer o backtest, né? Para mostrar aqui. E no exemplo que a gente deixou, né? Esse template aqui é o mesmo desde o começo dos vídeos, né? Então, eu deixei aqui com 20 dias, né? Então, a gente tem acesso aqui, a gente tem a visão de 20 dias anteriores, né, do que aconteceu no mercado. Então a gente tem um histórico de 20 dias aqui. Então se você selecionar todos os clusters, independente dos dias que você colocou lá, então você vai ter uma visão de todos os clusters. Então se você colocar um perfil aqui de todos os clusters, você vai ter as áreas de valor, né, no exemplo desse aqui de 20 dias. Então vai dar a POC de 20 dias, se por acaso, né, a gente selecionar a VWAP aqui, a gente vai ter a VWAP dos últimos 20 dias, o ponto de controle, né, POC dos últimos 20 dias. E pelo menos aqui no exemplo que eu vou dar hoje não é a intenção, mas é só para deixar aqui, né, a fator de conhecimento. Então a próxima opção é por data, né, você pode selecionar uma data, a partir daquela data ele vai te dar toda essa região de valor, né, de perfil a partir da data que você selecionar. Cluster visível, né? O que quer dizer cluster visível? Né? Os clusters que estão na sua tela, né? Então ele vai te dar um perfil de volume, né, ou de delta, que eu já vou entrar nesse mérito aqui, dos clusters visível na tela. A próxima opção é do dia atual, essa que a gente vai usar no exemplo, né? Então do dia atual, a partir do início do pregão, então a gente vai ter o perfil a partir do início do pregão, né? Do dia atual. E tem mais algumas opções aqui, dia anterior, sessão atual. A sessão atual, lembra que a gente configurou na sessão? Que configura aquela linha vermelha dividindo o pregão anterior para o pregão vigente, né? E assim sucessivamente para os anteriores ou posteriores. Então a sessão atual, sessão anterior, você vai pegar desde a sessão anterior, né, o profile, né, o perfil desde a sessão anterior e dos últimos clusters, né? Se você selecionar esses últimos clusters, então são os últimos clusters. Aqui nessa outra aba você vai determinar quantos clusters você vai querer ver esse perfil. Então tá como 2 aqui, se você colocar 10, ou colocar 20, ou colocar 100, ou 1000, ele vai te dar o profile, né, o perfil dos últimos que você determinou. Mas como eu disse, eu vou usar o dia atual, né? Então nesse primeiro exemplo, como a gente tem a opção de visualizar volume e delta, né, ou os dois juntos ou separadamente, eu vou usar nesse primeiro exemplo o volume mais conhecido, acho que de todos os traders, né, que é o perfil, né,
profile aqui, né, o perfil, sobre volume. Então, aqui a gente vai dando os comandos na ferramenta e ela vai obedecer os nossos comandos. Então a gente já selecionou que é o dia atual, então a partir das 9 horas, aqui no exemplo do mini índice, né, o INJ 22, nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 27 de março de 2022, né, hoje é um domingo, então o mercado está fechado, e então o exemplo aqui é do dia atual. Então o último dia que teve pregão foi no dia 25, sexta-feira. A gente vai pegar o exemplo do dia 25, sexta-feira. Então, selecionamos o dia atual, visualizar somente o volume, né? Não selecionamos o delta. Então aqui nós temos as opções de cores, né? Tanto de volume quanto de delta. Eu costumo usar as cores, mas isso é uma particularidade minha. Costumo usar tudo que é representação de volume, né? Gerado pelo BID em vermelho, gerado pelo ESC em verde, e a parte de delta, né? Saldo delta vendedor, eu costumo usar a fúcsia e o comprador azul, para mim saber, né? Porque eu costumo analisar volume e delta no decorrer das minhas análises. Então, quando aparece a cor vermelha e verde, eu sei que está representando volume, fúcsia e azul eu sei que está representando delta. Então, o delta já está selecionado as cores aqui, mas ele não vai aparecer, pois eu não vou selecionar nesse exemplo o delta, né? A largura aqui está 0. O que vem ser essa largura, né? Então eu vou abrir uma canetinha aqui para dar dois exemplos, né? Então a largura nada mais é do que o espaço que esse profile vai ocupar da sua tela aqui no canto esquerdo, né? Como a gente selecionou o profile esquerdo primeiro, então ele vai abrir aqui do lado esquerdo. Então essa largura vai ser o tamanho que vai ocupar aqui da tela do lado esquerdo. Então o 0 ele tem uma escala automática aqui, que ele deixa mais ou menos como eu botei o exemplo aqui com a linha. E no caso da representação das cores, a gente sabe que tem dois BIDs aqui e dois ESC, né? Por que tem dois BID e dois ESC, né? Das cores? Porque assim, o profile, eu vou fazer um desenho aqui, vocês não reparam. Então o profile aqui é mais ou menos isso aqui, né? Ele vem fazendo a representação do volume, né? E ele vai ter a POC, né? A POC, do dia, que é o maior nível de volume concentrado do dia aqui. E essas duas cores para que é? Para fazer uma escala degradê, né? Então a gente vai dividir aqui com uma linha aqui o profile. Então essa primeira cor aqui do BID vai te mostrar todo o volume gerado pelas agressões vendedoras aqui, né? Então essa cor vai representar esse quadrante esquerdo aqui do nosso profile, e essa escala da direita vai representar a cor. Então, se você quiser fazer um degradê, você coloca um vermelho mais forte aqui, um vermelho mais transparente desse lado, e a parte do ESC é a mesma coisa, né? Então é só para a gente dividir o nosso profile. E a escala de largura aqui é para determinar o tamanho desse profile. No final do exemplo aqui eu vou alterar essa escala de largura para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, do que eu estou explicando, né? Se caso tenha ficado alguma dúvida. Vamos apagar a bagunça aqui. Então a gente já determinou que o volume gerado pelo BID, agressões vendedoras, é vermelho, gerado pelo ESC, agressões compradoras, vai ficar como verde. O delta, por enquanto, não vai aparecer no nosso profile desse exemplo que nós estamos falando agora. Aí a gente tem a opção sobre os clusters, né? Então esse profile você vai querer que ele apareça sobre os clusters, né? Os boxes aqui no exemplo, ou sob os clusters, né? Então se você deixar selecionado, ele vai aparecer sobre os clusters, então o profile vai ficar por cima, né, dos clusters, e vai nos impedir de fazer a leitura. E se deixar desmarcado aqui, ele vai ficar sob, né? Vai ficar abaixo, então vai representar o nosso volume profile e por cima vai aparecer os clusters. Então nesse exemplo aqui, bom, em todos, né, eu vou deixar sempre desmarcado aqui. Nesse volume profile você vai querer ver a POC, né, o ponto de controle dele, a POC. No caso do exemplo aqui eu quero ver a POC, então eu vou deixar selecionado. E VA, né, o que é VA? É área de valor, né? Você vai querer ver a área de valor.
Então, para quem não sabe o que é área de valor, vou fazer mais um exemplozinho rápido aqui. Então a gente tem lá o nosso volume profile, né? Tem a nossa POC aqui, né? Que é o maior ponto. E área de valor, o que vem a ser, né? O que vem a ser a área de valor? Como aqui está determinado 70, né? É 70% dessa área de valor. Então a gente vai ter marcado aqui no nosso perfil profile os 70% dessa área de valor, né? E eles vão deixar a linha limite inferior e vai deixar a linha limite superior. Essas linhas são chamadas de a área de valor superior, high, né? Então vai ser a VAH, a Valoration High, e aqui a inferior, e a inferior vai ser a VAL, Valoration Low. Então nós temos as duas áreas de valor, né? E onde o preço ficou a maior parte do tempo. Existe um estudo, né? Esse indicador foi concebido através desse estudo estatístico, né? Que foi concebido pelo Gauss, né? Então isso aqui é chamado como curva de Gauss, né? É um estudo estatístico. Também tem um nome popular chamado de curva de sino. Eu não vou entrar nesse mérito, nem nesses detalhes, mas só para efeito de conhecimento, né? Quem tiver a curiosidade, é só digitar no seu buscador aí favorito sobre curva de sino ou curva de Gauss, que vai ter uma noção do que eu estou falando. Então, bom, desenho feito aqui, exemplo feito, vamos lá para o gráfico, acho que vai ficar mais fácil de você entender. Então eu vou selecionar aqui a área de valor, né? Então a POC eu vou determinar que ela fique amarela, né? Então quando aparecer uma marcação amarela dentro do nosso volume profile, a gente já sabe que é a POC. Então, e aqui são as cores da área de valor. Eu vou deixar um amarelo quase transparente aqui, vai ficar visual, vamos conseguir determinar essa área de valor. E a borda dessa área de valor também vou deixar amarelo aqui. E aqui tem as outras opções, né? VWAP, né? Você vai querer ver a VWAP do dia, né? Como a gente selecionou aqui em cima dia atual, então vai ser a VWAP do dia atual. Se você selecionar outro período, ele vai te dar a VWAP do período, tanto quanto a POC do período. E mesmo também a área de valor. Essa VWAP você vai querer determinar ela como? Ela bid ESC, bid mais ESC, né? O que significa bid ESC ou bid mais ESC? Se você selecionar a bid ESC, ela vai te dar a VWAP da melhor oferta de venda e a VWAP da melhor oferta de compra. Serão duas VWAPs, né, no dia, porque elas não vão estar somando as melhores ofertas, tanto de compra quanto de venda. Se você selecionar esse quadradinho aqui de bid mais ESC, ele vai passar a somar as VWAPs. Então, creio que a maioria dos traders aqui conhecem a VWAP, né, que é uma média ponderada pelo volume, e a gente determina o período, né, ou diário, semanal, mensal, ou a partir de alguma data também, né. No Will Cluster a gente tem essa opção, né, da VWAP. Inclusive eu já estou com ela plotada aqui, como eu ainda não falei de indicadores, mas eu já deixei essa linha amarela é a VWAP do dia. É só para a gente poder comparar com a VWAP do Volume Profile, eu já deixei ela plotada aqui. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos chegar ainda na área dos indicadores, né? Então, só para determinar aqui, se você deixar selecionado, vai ser a VWAP somada de bid ESC, né? Se vocês deixarem desmarcado, vocês vão ter duas VWAPs, uma do bid e uma do ESC. E aí, para quem tiver interesse em fazer essa leitura, era legal deixar uma cor diferente para bid e ESC para saber qual que é a VWAP do ESC e qual que é a do bid, né? Então aqui a gente tem as opções de cores. Como eu vou deixar ela somando as duas, então eu vou deixar da cor branca, porque eu só vou ter uma VWAP. Texto, vão mostrar alguns valores no volume profile. Aí, se você quiser saber o tamanho daqueles volumes, né, em somatória de volume, né, no caso do exemplo que a gente vai dar é de volume, você deixa o texto marcado. Caso não tenha necessidade de saber o valor, é só deixar desmarcado, né? Aqui, valor mínimo exibido. Você pode fazer um filtrozinho para exibir o valor mínimo que você quer que o volume profile exiba, né? Então, se você colocar texto aqui e colocar 1000, por exemplo,
ele vai te mostrar a representação do profile lá com histograma, né, os histogramas horizontais, porém ele não vai te dar o texto, só vai marcar texto acima da região que tiver pelo menos 1000 de volume aqui, né, 1000 trades. Essa escala relativa aqui eu preciso confessar que eu não sei para que ela serve. Já fiz alguns testes, até agora não consegui descobrir. Então, adicionar filtros, né? Isso aí, vamos ver como é que ficou o nosso profile, depois eu falo sobre adicionar algum filtro aqui. Então a gente deu OK, né? Então a gente tem a opção de marcar ele aqui, ou desmarcar, né? Sem perder a configuração, mostrar ou não mostrar. Então eu vou dar um OK aqui. E vamos tirar o zoom do gráfico para ver como é que ficou o nosso perfil. Bom, chegou a nossa linha vermelha, né? Quem lembra lá da sessão que foi configurado, por que essa linha vermelha está aqui. Então a gente tem o pregão aqui do dia 25, né? A última sexta-feira. E aqui a gente tem o nosso perfil profile. Então quando eu falei das linhas de valores, né? Tanto da high quanto da low, tá aqui, ó. Então aqui a gente tem a high, a área de valor. Aqui a gente tem a low. Então tudo que ficar para baixo aqui, ó, ou para cima, a gente sabe que é 30% do volume do dia, né? Dividido em duas partes aqui, obviamente, né? E a área dos 70% é essa área que está mostrando em amarelo aqui, ó, com fundo amarelo bem discreto, né? Como eu coloquei. Acho que vocês conseguem ver, né? Que aqui está cinza e aqui é amarelo. Então temos a área de valor aqui do dia, tanto a high quanto a low. Então sabemos que 70% do tempo o preço trabalhou dentro dessa região. E os outros 30 foi aqui ou aqui. Então legal, temos o perfil profile aqui configurado, né? Então eu falei do filtro, né, de valores. Então o que a gente pode vir fazer aqui, né? Como é muito visual em forma de histograma, né, a gente já sabe quais são os maiores volumes do dia aqui. E como a gente está olhando um gráfico sem o zoom, né, a gente não está dando zoom, a gente está pegando o pregão inteiro aqui nessa visão mais macro, então fica fácil da leitura. O filtro seria importante se você for usar o View Cluster, né, da forma de leitura de cluster, saber o que está acontecendo dentro dos boxes e dar um zoom, né, não existe tela para você ver um dia inteiro de pregão, mesmo assim tendo o zoom dos clusters. Então você ou opta em ver uma visão mais macro ou o zoom. Então a gente pode fazer um filtro aqui para sempre que o volume ultrapassar certo limite, ele vai pintar aqui os nossos histogramas para a gente saber que a região é uma área relevante. Então vamos colocar um filtro preto aqui, independente se é BID ou se é ESC. A gente seleciona aqui, ó, preto, e vamos colocar um valor de 100 mil. Vamos ver como é que fica. Olha lá, o velho bugzinho. Depois a gente vai ter que digitar duas vezes. 100 mil. Agora foi. Vamos dar um OK. Legal, acho que 100 mil ficou muito pouco ainda, né? Vamos tentar filtrar um pouco mais. Só para mostrar as regiões relevantes mesmo. 120 mil. Olha lá, o bugzinho. Digita mais uma vez, agora ele vai ficar. Olha lá, ficou. 120, olha lá, ele diminuiu. Então se quiser deixar um filtro de cores aqui, ó, então onde for as regiões que tiverem acima de 120 mil, né, o nível de preço que teve acima de 120 mil trades, né, ou volume, ele vai selecionar de preto aqui. E a outra forma que eu tinha falado de filtro, né, era aqui a largura, né? Então vamos colocar a largura de 500, só para a gente ter noção do que eu estou falando aqui, do tamanho da representação do profile. Ali está na automática. Se eu coloquei 500, ele aumenta a representação do profile, né? E os clusters ficam sobre o profile, né? O profile fica sob os clusters, né? Então aqui a gente tem a representação de profile, né? Então o que a gente fez? Abriu aqui a janelinha de ferramentas aqui, entramos no perfil, selecionamos aqui à esquerda, né? Porque esse perfil está à esquerda. E aí entramos na configuração e fizemos o nosso filtro. Eu vou deixar aqui no alto, né, porque não tem necessidade de ficar todo esse espaço ocupado pelo volume. Ele vai ficar menorzinho lá.
Então a janelinha está aqui, para quem quiser fazer uma configuração similar, né, quiser copiar, é só pausar o vídeo aqui e copiar esses parâmetros. Né? Então, como a gente já exemplificou, eu vou pedir para não mostrar o nosso profile e vamos partir para o segundo exemplo. O segundo exemplo a gente vai fazer aqui do lado direito, né? Vamos fazer aqui do lado direito. Então é só clicar aqui, ó, na opção direita, vai abrir uma janelinha, né? Dessa vez eu vou fazer um estudo de delta, um profile, né? Um perfil de delta, né? Nós já temos aqui do lado direito um perfil de volume, agora aqui do lado esquerdo nós vamos ter um perfil de delta, né? Então a gente desmarca o volume aqui, deixa lá dia atual, marca delta. Então a cor do volume aqui não vai aparecer para nós, o que vai aparecer é o delta, né? Da mesma forma que a gente dividiu, dividiu o profile, então nós temos, né? Ele vai aparecer o histograma todo fúcsia quando for saldo delta negativo e todo azul quando for saldo delta positivo. Sobre os clusters é a mesma coisa, POC, VH também, né? Eu não vou deixar marcado a VH, não quero ver a VH nesse exemplo. VWAP também não me importa, vou deixar marcado aqui, então não precisa nem marcar ESC-BID. Texto também vou deixar desmarcado, e esse filtro aqui eu não quero esse filtro, então eu apago aqui. Então é só dar um OK e já nosso perfil profile já vai estar configurado ali, ó. Então o que ele vai mostrar, né? O perfil profile aqui selecionado somente o delta, né? As regiões onde tiveram maiores agressões, né? E o que isso pode ajudar, né, nos ajudar na leitura? Se você tem um fundo, né? A gente tem um fundo, tem muitas agressões nesse fundo, né? Por exemplo aqui, ó, tivemos um fundo aqui, ó, vou pegar uma linha mais ou menos horizontal aqui. Tivemos mais uma região de saldo delta aqui, vendedor aqui embaixo, essa região. Então, se está tendo muitas agressões vendedoras numa região, o preço não consegue mais esticar abaixo. O que isso pode nos mostrar? É uma possível absorção. Se está tendo agressão aqui, existem um número de ordens passivas penduradas no book aqui, e essas agressões todas que estão sendo representadas no nosso perfil aqui, olha quanta agressão vendedora, né? Muita agressão vendedora, né? Um pouco mais aqui embaixo, e o preço não conseguiu ticar abaixo. Então todas essas agressões vendedoras estão sendo absorvidas pelo comprador, e se o comprador absorver todas as agressões, o que vai acontecer com o preço? Ele vai startar para cima. Então essa é uma forma muito simples, né? Muito fácil, né? Eu não gosto de usar a palavra fácil, porque o mercado financeiro todos nós sabemos que não é fácil, mas existem umas visões mais complexas, outras mais simples, né? Então essa é uma visão muito simples, a gente fazer essa leitura de absorção, né? Claro que precisa de um tempo de tela, precisa de um treinamento, né? Em cima precisa de um pouco de intimidade, né? Com o indicador também, com essa leitura de fluxo, né? Aqui de saldo de agressão, para a gente poder, lógico, começar a tomar as nossas decisões em cima dessas leituras. Mas é uma das formas, né? Vamos pegar um histórico aqui um pouquinho atrás, né? Para a gente ver o que aconteceu com determinadas regiões e com esse nosso profile. Esse profile ele vai te mostrar o saldo delta de todo o dia, né? E é claro que fica um pouquinho mais complexo, né, porque ele vai somando desde a abertura do pregão, principalmente se o gráfico no dia está num range, ele começa a somar as regiões de profile ali. Então, né, para você tomar decisão no mercado futuro que ele muda de direção muito rápido, em cima de uma visão mais macro, de fluxo, isso é sempre mais complicado, né? Então nós temos uma forma de plotar também esses histogramas de delta, né, esse perfil profile de delta, de uma forma mais, num fractal menor, né? Então a gente vai chegar lá, no próximo exemplo vai ser esse. Mas é só para a gente começar a pegar um pouquinho do conhecimento aqui dessa visão do profile, né? Então, ó, aqui foi o fundo do dia, né, pregão de sexta-feira, no dia 25 de março de 2022. Então, ó, quase sem agressão vendedora, né, já tinham perdido interesse, os vendedores perderam interesse aqui, ó. Né? E com a pouquíssima agressão compradora que entrou aqui no mercado, o mercado conseguiu
preço conseguiu desenvolver aqui na alta, né? Então, ó, teve agressão vendedora aqui, né, nessa região, o preço rompeu, veio trabalhar abaixo, e quando chegou aqui embaixo, olha o desinteresse de continuar com a venda, né? Como é que eu sei que é desinteresse? Porque poucas, né? Ó a diferença aqui em média das agressões de um momento para o outro, né? Então a média muito mais baixa aqui. E a gente está vendo o preço parou de, né, de desenvolver para baixo aqui, começou a desenvolver para cima. Então um saldo pequeno ainda de compra aqui, ó. E mesmo assim o preço desenvolvendo para cima, voltando para a região da absorção, né? Naquele momento anterior aqui, né? Foi dada a absorção, depois o preço startou, desenvolveu. Nesse momento parou de desenvolver, começou a subir, mesmo com saldo de agressão comprador baixo, né? Então, era um trade aqui, eu fiz esse trade, né? Só que eu saí aqui, né, nesse momento, quando chegou nessa região, pensei que poderia ser defendida por conta desse grande saldo vendedor, mas todo esse movimento foi um falso rompimento, né? Então, mas ainda consegui pegar uma operação aqui. Aí o preço desenvolveu, rompeu a região da absorção, ficou trabalhando ela aqui e não conseguiu ticar abaixo. E nós tivemos uma grande absorção compradora lá no topo também, ó. Então a gente vai ver que o preço terminou o dia entre esses dois ranges, né? Então, como essas regiões com grandes agressões vendedoras e compradoras são determinantes na análise, né, do mercado. Então legal, e esse tipo de perfil aqui vai ajudar demais, né, o nosso estudo aqui, nas nossas análises. Então, né, nós temos um perfil configurado aqui de delta do lado direito, temos um perfil de volume configurado aqui do lado esquerdo, né. Os filtros, né, tem como a gente fazer o filtro aqui também, né, vamos fazer o filtro da cor preta mais uma vez. Vamos ver. Quando o saldo vai ser maior, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui de agressões de 10 mil. Níveis de preço com 10 mil de agressão. Vamos ver se vai ter algum exemplo. Olha lá, apareceu já. Então nós temos aqui alguns momentos, né, alguns poucos momentos aqui, onde a agressão por nível de preço superou os 10 mil de saldo. Então temos essa região aqui, vamos tirar o zoom do gráfico aqui só para a gente ver o que aconteceu nas regiões, vamos marcar elas aqui para ver qual a leitura que ele vai dar para nós. Então aqui nós temos as regiões com acima de 120 mil de volume, né? E essas regiões com acima de 10 mil de saldo delta. Vou pegar mais uma vez a canetinha aqui, vou pegar até na cor preta aqui para ficar legal o exemplo. Região um saldo delta grande, preço respeitou, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, agrediu na venda, não conseguiu romper, né? A gente tinha um pouquinho também de agressão aqui, ó, pelo perfil, e o último nível foi esse aqui. Então se a gente está pensando em compra, né, obrigatoriamente nosso stop tem que ficar sempre atrás dessas regiões aqui, né? Não vou entrar em detalhe de estratégia aqui por enquanto, mas só um spoilerzinho aqui, uma prévia, né? E aqui, ó, nós tivemos a região de agressão de compra, mesma coisa. Muita agressão de compra nessa região, preço não desenvolveu, né? Acima, a gente já viu aqui a perca de interesse do volume profile aqui, ó, né? Ficou fora da área de valores esses topos, né? E o preço veio a descer. Fez o falso rompimento, voltou, então a gente tem aqui a nossa área de valor, ó, determinada aqui e aqui, e mostrou para nós onde que o preço teve interesse nesse último pregão. Então nós temos um perfil de delta, né? Temos um perfil de volume, né? BDS, e o perfil de delta. E qual que é o próximo exemplo que a gente vai ter? Esse é o que eu mais uso, né? Esse é o exemplo que eu tenho usado no meu dia a dia, e com uma leitura muito pontual e precisa e muito boa, né? Então, né, como eu falei de posicionar stop atrás de regiões de volume, então eu vou filtrar um profile aqui, ó.
Então a gente vai vir aqui, a gente abriu da esquerda, clicando na palavra esquerda aqui, a gente abriu esse profile. Da direita, a gente abriu esse profile. E agora tem o último, que é o períodos, né? Por períodos. E como é que a gente vai configurar esse de períodos? Então eu também, não que eu ignore o volume profile, o profile de volume, né? Eu até tenho a leitura dele aqui do profile de volume. Mas para mim o profile de delta tem me dado uma visão muito boa, né? Muito, muito boa mesmo. Então o que a gente vai fazer? Número de clusters, né? A gente vai selecionar essa opção, diário, cada sessão ou número de clusters, né? Então como a gente vai selecionar ele vários profiles durante o dia, né? Então eu vou colocar pelo número de clusters. A cada quantos clusters que a gente vai querer um profile, né? Eu achei uma média legal aqui, ó, os 20, né? Os 20 últimos clusters fecham um profile. Do início do dia, sessão, eu vou deixar do início do dia. Então, volume não vou selecionar. Aqui as cores a gente já viu para que serve, né? Então a cor de volume, a cor de delta. Sobre e sob os clusters também é a mesma coisa, vou deixar sob, né? Vou desmarcar aqui a opção sobre. POC vou deixar marcada, área de valor eu não vou deixar marcada. A VWAP também eu vou desmarcar, como essa opção BID mais S que é da VWAP também, as cores aqui vão ser independentes, deixar desmarcado tudo. Texto não quero saber também, não vou marcar. Detalhes também não. Borda também não, mostrar borda também não. Então o importante aqui é número de clusters, o número dos clusters que vocês vão querer que plote um profile, do início do dia. Então aí você pode selecionar o delta, o volume, nesse exemplo que eu vou dar, que é o que eu mais uso, é de delta. Então a cor do volume não vai aparecer, a cor do delta vai ser essa, vai ficar sob os clusters, né? Vai mostrar a POC somente, eu vou dar um OK aqui. Então, assim que você der OK, talvez não venha aparecer nada, porque ele vai te dar a opção desmarcado aqui para não mostrar, né? Então é só marcar aqui, ó, e pronto. Já está no nosso perfil. Então nós temos o perfil por nível de preço, né? E algumas POCs, né? Então não precisa nem falar, olha o teste que fez aqui exatamente, antes dessa pernada linda de baixo aqui. Então, pode ser que venha respeitar alguns pontos de controle, né? Aqui mais um exemplo aqui, ó, respeitou algumas vezes. Então temos alguns pontos que tem um volume maior, né? Mas a gente não vai entrar no mérito de operacional agora, é mais para configuração. E por que eu gosto de usar, né, esse tipo de perfil? Porque a minha leitura do indicador do Wheel Cluster é sempre com zoom maior, né? Que eu gosto de estar observando o que está acontecendo dentro dos blocos, né? Então eu sei o nível de onde está tendo agressão, onde não está. Eu tenho a leitura de cluster aqui. E por que ele acaba se tornando importante? Porque ele vai te dar os histogramas de agressão, né? Então se você está tendo uma agressão, o histograma está crescendo, o preço não consegue ticar abaixo, não consegue desenvolver na venda, e me mostra uma agressão muito, muito grande vendedor aqui, isso aqui, né? Agora depois desse movimento é fácil falar que foi uma absorção, né? Isso aqui foi uma absorção. Olha o tamanho da agressão vendedora aqui, o preço não consegue passar. Então de alguma forma o comprador absorveu toda, né? Absorveu toda a agressão vendedora aqui, depois o preço startou para cima. Então fica fácil. Aqui teve uma agressão vendedora, né? Nesse pedaço aqui, ó. E aqui foi superado, né? Então o vendedor tentou segurar o preço nessa região. Isso aqui já vai mostrar o nosso histograma. Agrediu bastante aqui na venda e foi superado. O preço voltou depois para testar a região. Então nesse exemplo aqui desse profile, né, os últimos 20 aqui, ó. Então se a gente contar 1, 2, 3, vão dar 20 profiles aqui, né, porque ele já abriu um próximo profile aqui. Então a cada 20 nós vamos ter um profile plotado aqui no gráfico. E vamos pegar mais exemplo. Mais exemplos, né? Aqui, mais um exemplo de absorção aqui no fundo. Grande agressão vendedora, o preço não consegue desenvolver, não consegue ticar abaixo. Possível absorção e o preço desenvolveu na alta. Vamos ver se a gente pega algum exemplo contrário aqui, ó. Grande agressão compradora nesse profile. Olha aqui mostrando aqui no pavio do nosso cluster, aqui do nosso box. Lembra que eu falei do lado esquerdo é a agressão, do lado direito o volume, deixou a POC da agressão e a POC do volume no mesmo nível de preço.
representou essa agressão aqui em forma de perfil, né, de profile, e veio a pernada de baixo. Aqui como ficou no meio da pernada, né, no meio aqui do range, não tem muito o que dizer. A gente pega mais um exemplo de absorção. Olha que lindo aqui, ó. Que lindo exemplo. O vendedor agrediu nessa região, depois voltou a agredir de novo. Olha a POC da agressão onde que ficou, no mesmo nível. POC de volume ficando no pavio do box. E aí o preço subiu. Então, é uma forma do profile que eu mais uso. Na verdade, o meu template fica assim, ó. Eu deixo desmarcado, né? Eu tenho até a configuração pronta, tanto do perfil aqui da esquerda de volume, quanto esse perfil da direita de delta. Mas eu não tenho usado, eu deixo desmarcado. Eu tenho usado, né, mais essa forma de perfil aqui segmentado. Mas por que eu uso esse perfil segmentado? Eu tenho um perfil de operações, né? Eu sou um operador de scalp. Eu busco operações aí de 100, 200, 300 pontos, né? Pego tendência também, às vezes eu surfo uma tendência. Quem que não gosta de pegar uma pernadinha de 1000 e poucos pontos, né? Mas a maioria das minhas operações são sempre de scalper, né? Então eu busco operação de 100, 150 pontos, 200. Faço uma parcial, né? Eu entro com a mão um pouco mais cheia, faço uma parcial grande já nos primeiros 100, 200 pontos, deixo só um pouquinho de contrato para tentar surfar a tendência, depois tentar melhorar o preço, melhorar a posição, mas as minhas principais operações são de scalp. E esse tipo de perfil aqui, desculpa, me ajuda demais a posicionar meus stops, né? Então se eu conseguir pegar a venda aqui nessa região, por exemplo, né, onde meu stop vai ficar posicionado, não é atrás do topo anterior, é atrás da absorção anterior, né? Então se eu conseguir pegar um start de venda, vai nessa região aqui, eu tenho tudo, né? Eu vou ter que posicionar um stop em algum momento. E onde que eu posiciono o stop? Sempre atrás de onde teve uma possível absorção. Mesma coisa aqui no caso da compra. Se eu peguei uma compra aqui nessa região, onde vai ficar meu stop? Sempre atrás dessas possíveis absorções aqui no volume profile, né? Nesse profile segmentado. Então essa ferramenta me ajuda demais, tanto para tomada de decisão quanto para posicionamento de stop, né? Então esse tipo de profile aqui é o que eu mais tenho usado, né? O que eu mais tenho usado aqui ultimamente, justamente por esses motivos que eu acabei de citar, aí, posicionamento de stop, tomada de decisão, né? Absorções, né? Então tem outras formas de ver absorção, mas essa daqui é uma que tem me ajudado bastante em validar essa região de absorção, né? Como eu cheguei a comentar também, né? Quando começa a ter umas divergências, uma divergência na região, aqui é uma divergência aqui, ó, quase 2K de divergência. A ferramenta mostrando uma região de grande agressão vendedora. E o que está acontecendo com o preço? Parou aqui, não consegue ticar abaixo. Ele não trabalha abaixo. Grande agressão vendedora, o preço, né, teoricamente teria que descer. Se não está descendo, por quê? O comprador está calçando esse nível de preço com ordens passivas aqui, está absorvendo toda essa agressão vendedora. Deu divergência aqui. O que é a divergência de delta? Acho que já foi falado nos outros vídeos, né? Mesmo com a agressão vendedora, o box fechou de alta aqui, ó. Fechou um box de alta. Então isso é uma divergência de delta. Então todos esses pontos, né, ajudam a validar a tomada de decisão. Divergência com grande agressão vendedora, saldo delta vendedor num fundo, o preço não desenvolve para baixo, toma risco aqui, posiciona o stop atrás aqui, ó, da área de absorção. Pronto, está feita a operação. Está tomado o risco e o índice de acerto eu posso garantir quando você tiver com uma intimidade maior desse tipo de análise aqui, seu índice de acerto vai ser muito grande, somente em cima dessa visão aqui do profile com regiões de divergência, né? Já consegue aumentar bastante, né? Claro que eu tenho outras análises, eu também faço análise pelo Profit, né? Eu uso as plataformas simultaneamente, né? Eu deixo o MetaTrader com o Cluster num canto da minha tela, num outro quadrante da minha tela eu deixo o Profit, né, por onde eu boleto, né, por onde eu envio minhas ordens, e a análise boa parte é feita aqui pelo uCluster. Então, né, como o vídeo de hoje é exclusivamente falar de profile,
Então nós deixamos aqui todos os exemplos de profile, né? Tanto postamos um à esquerda como exemplo para nos mostrar a área de volume, mostramos o da direita para mostrar as áreas de delta, né? E também mostramos o segmentado. O segmentado eu coloquei ele como delta, né? Mas a gente pode colocar como volume também, né? Vou mudar aqui no exemplo só para a gente ter uma ideia. Eu mudei ele para volume, então ele vai ser um segmentado de volume agora, neste momento, né? Então todos os segmentados vão nos mostrar áreas de volume, né? Mas como eu disse, né? Eu tenho perfil Scalp e eu acompanho muito, né? Eu sou há muito tempo que eu acompanho o saldo delta, as agressões do mercado. Eu tenho uma visão muito particular sobre agressão e saldo delta, então eu gosto muito de acompanhar nesse perfil segmentado o delta, né? Então eu vou voltar aqui e vou mudar ele para delta. Então o periódico, né? Está marcado o volume, vou marcar delta e aí ele volta à configuração do delta que eu tinha deixado anteriormente. Então galera, acho que perfil, né, não é um assunto tão extenso, né? Acho que é bem simples o entendimento aí desse perfil, né? E mais um leque de configurações do cluster poderosíssima, né? Para quem tiver uma leitura pontual aqui, né? Uma leitura boa aqui desses perfis, vai tirar muito proveito das regiões. Então, a dica que tinha para dar no vídeo de hoje era isso aí, referente aos perfis, né? Então, galera, muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo.